Eu estou muito feliz, muito agradecido, porque nesta noite eu estou pregando numa igreja, falando a um povo amado, querido, uma igreja que em 1952 eu fiz minha profissão de fé, 17 de julho de 1952, estou na minha igreja, faz pouco tempo, pouca gente daqui, talvez era nascido. Fiz minha profissão de fé aqui nesta igreja, juntamente com o reverendo Buturi e dona Isolina de Votorantim. Buturi era soldado e eu era um simples rapaz, menino que tinha se convertido naqueles dias. Estou muito feliz, meus amados, e gostaria que vocês todos saíssem daqui felizes também. Saudades, a saudade mata a gente, mas quantas saudades do meu tempo de criança, quantas saudades do reverendo Onésimo, pastor, que dava o seu dízimo para pagar os meus estudos na faculdade, porque o presbitério então não podia dá-lo naquela época. Devo muito a vocês, à igreja, ao pastor. Eu gostaria que, se fosse possível, tu és fiel, só o coral, só o coro. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Realmente, quando eu ouço cantar esse hino que vocês cantaram, eu tenho dois sentimentos que me apega, que me machuca. O primeiro sentimento que eu queria que pudesse dizer: eu sou fiel, Senhor, eu sou fiel. Eu tenho que contar uma coisa para vocês aqui que é um pouco grave, mas a mesma coisa acontece com vocês. Eu sou pastor há 52 anos, tenho 81 anos, eu nunca fui fiel, eu não sou fiel hoje, e jamais serei fiel, mas sempre tive a vontade de ser fiel, sempre quis ser fiel, mas fiel é só Deus, é só Jesus. Talvez algumas pessoas que não entenderam bem dissessem: então tira esse homem da frente. Se ele não foi, se ele não é, se ele não será, o que ele está fazendo aí? Eu estou aqui para falar a verdade, e a verdade é esta: eu não sou e nem você é. E se eu perguntasse aqui agora, quem realmente é fiel? Seria muito difícil alguém ter coragem de levantar a mão, porque a palavra do Senhor nos ensina, meus amados, em Romanos 3, diz assim: pois que se alguns forem infiéis, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso,
como está escrito. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a coisa ficou mais feia, né? Na verdade, meus amados irmãos, eu tenho tristeza, porque quando eu canto este hino, eu gostaria de dizer: eu sou fiel, Senhor, fiel a Ti, mas eu não sou fiel, e nem você é. Mas eu tenho uma alegria muito maior, meus irmãos, quando eu canto este hino. É um sentimento diferente. Eu dou graças a Deus, porque eu tenho, e você tem, um Deus que é fiel, um Deus que ama as promessas, um Deus que cumpre o que diz. Ele é fiel. Ele jurou por si mesmo. Não podia jurar por um homem, por uma mulher, mas diz a Bíblia várias vezes: Deus jurou por si mesmo a sua própria fidelidade. Então esse é o sentimento que abriga o meu coração, que abriga o seu coração, que abriga todo o povo da igreja. Eu tenho um Deus que é fiel. A Bíblia tem 40.000 promessas. Algumas delas já foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas hoje, outras ainda serão cumpridas. As que serão cumpridas são muito mais lindas do que aquelas que já passaram. Portanto, meus amados, desde já eu quero colocar você nessa perspectiva. Daqui para frente, para quem está com Jesus, ainda que não seja fiel, tudo está garantido, porque Ele morreu por nós. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso. E o Deus que não pode mentir, diz Tito, filho do apóstolo Paulo na fé. O Deus que não pode mentir prometeu. Por isso, meus irmãos, ainda que eu não sou fiel, ainda que você não é fiel, e a moça na oração disse: ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel. E é verdade, eu também quero ser fiel. Aliás, eu sempre cantei aquela canção: eu não quero pecar, eu não quero pecar, ofender o meu Deus eu não quero jamais. Quero andar só na luz que me dá meu Jesus, mas não quero pecar contra Deus. Santamente viver é uma vida melhor, é uma vida que agrada e deleita o Senhor. Santamente viver é uma vida melhor, é uma vida que agrada o Senhor. Eu sei que é melhor viver santamente, eu sei que é melhor ser fiel, mas eu não consigo ser fiel. Mas alegremos-nos, porque nós temos um Deus que é fiel. Que nas 40.000 promessas, dizem os sábios, os entendidos, os teólogos, que existem na Bíblia, até aqui todas as promessas foram cumpridas. Razão pela qual eu estou aqui, com 81 anos, alegre e feliz, querendo dizer a você: se alegre num Deus que é fiel. Saudades de Carlos Enieg, um dos maiores diretores de Betel, meu presbítero da 7ª igreja, e um dos deputados
por muito tempo, aqui em Sorocaba. Ele cantava uma canção que dizia assim: Deus ama as promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida, e os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Deus nunca as promessas esquece. Deus ama as promessas, Deus cumpre o que diz. Que gostoso! E se eu fosse pentecostal, eu diria agora, aleluia! Mas como eu não sou, vou dizer aleluia. Abra, meus irmãos, já foi lido nesse texto hoje, primeira carta de João. Primeira carta de João. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que gosta de ler a Bíblia, e você que não gosta, cria vergonha na cara e comece a ler a Bíblia. É o único livro de Deus, é o único livro que fala de Deus, que traz esperança, alegria ao coração humano. E além de ler a Bíblia, eu quero dar outro conselho para você. Procure nesta carta de 1 João, a carta mais preciosa, uma das cartas mais lindas. E nesta carta tem coisas tão lindas, eu gostaria de falar um pouco sobre ela. Quando eu leio João, e eu sempre leio, é o livro que eu mais gosto, eu tenho vontade de comer. Há algumas pepitas de ouro aqui dentro, que eu tenho vontade de comer. Essa é uma das coisas. Leia João. Leia a Bíblia toda. Mas João, eu gosto de João porque quando todos os discípulos abandonaram, quando todos abandonaram e fugiram de medo da morte de Jesus, da traição, foi o único discípulo que esteve ao pé da cruz. Eu diria a vocês, ele também não foi fiel, mas foi o único que esteve ao pé da cruz, e foi o único que teve o privilégio de dizer a Jesus: eis aí sua mãe. E a mãe: eis aí seu filho, eis aí a sua mãe. Foi o último discípulo. Uma das coisas bonitas. Todos os discípulos ficaram com medo e fugiram, mas João estava lá, foi o único, foi o último, foi o que mais durou. Que coisa linda. Mas eu gosto de João também, porque João, o apóstolo, e nesta carta nós vemos isto, foi o apóstolo que falava para a igreja como se estivesse falando a criança. Era o apóstolo do amor. Ele falava assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Foi o único e mais verdadeiro apóstolo que aprendeu de Jesus a lição do amor. E ele tentou passar isto para a igreja dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o santo, o perfeito.
ele dirigia-se à igreja: filhinhos, com todo carinho, como se estivesse falando às crianças. E eu gostaria de transmitir essa mensagem para você agora, como se eu fosse João, e como se o Espírito Santo de Deus, e realmente está aqui agora, e está em mim, para dizer a vocês: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, e pecarão, e continuarão pecadores, até o dia da volta de Jesus, então eu diria: não pequeis. Mas é impossível não pecar. Mas se pecardes, busque Jesus, corra para Jesus, se atire aos braços dele e diga: perdão, Senhor. Ele diz: tudo está perdoado. Gosto muito da carta de João, gosto muito de João, gosto muito dessas palavras. E gostaria de lembrar uma das coisas para você, uma das mais importantes. João, quando morreu, tinha mais ou menos, talvez, cabelos brancos como o meu, talvez um pouco mais velho do que eu, talvez a minha idade, 81 a 90 anos por aí, bem velhinho. E como todo velho balbucia palavras e fala sozinho, às vezes o velho fica falando sozinho. Quem nunca falou sozinho, que levanta a mão e eu falo que é mentiroso. Quem nunca falou sozinho, quem nunca olhou no espelho, levante a mão e eu vou dizer: você é mentiroso. Eu também falo sozinho. Meus irmãos, João era um homem realmente que estava lá andando pelas ruas de Éfeso, onde ele morava, onde ele fizera um pouco do seu pastorado. E quando ele andava pelas ruas da cidade, ele falava sozinho, ele balbuciava palavras, e o povo da rua, e também alguns crentes daquele tempo, falavam assim: ó, o cara está pirando, João está ficando velho, João está doido. E eu queria dizer para vocês que João não estava doido, e nem eu estou doido quando eu falo essas palavras. Somos velhos, sou velho. João falava isto, falava feito assim, como se fosse um bobo. Alguém tentou escutar-lhe o que ele falava, tentou ouvir o que ele falava. E quando ele estava morrendo, alguém tentou ouvir o que ele falava, e as palavras que ele balbuciava e que todos falavam que ele estava louco, eram essas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele morreu falando assim. Ele morreu falando assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tudo o que Cristo falou se resume numa palavra: amai-vos uns aos outros. Se nós não amamos, se nós não fizermos tudo com amor, pode jogar tudo no lixo. O amor é a excelência, é a excelsitude, é o mais importante. Amar. Tivesse alguns pastores aqui, não sei se tem. Se tiver ou se não tiver, quem está aí, eu convido vocês, gente de Deus. Isto é o mais importante. Amemo-nos
uns aos outros. Esta é a mensagem de João. Eu queria lembrar uma coisa para você. Capítulo 5 de João, 1 João, ele escreveu uma palavra muito bonita. E eu queria dizer uma coisa para você, muito importante para você guardar. Talvez você vai dizer, não, isso não é verdade. E eu vou dizer para você a verdade. Capítulo 5, verso 13. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. A vós que crede no nome do Filho de Deus, estas coisas eu vos escrevi a vós, que credes no nome de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Agora que eu vou dizer o que eu queria dizer. É o único lugar da Bíblia, é o único livro da Bíblia que diz esta palavra. Toda a Bíblia nos ensina a amar. Todo o ministério de Jesus foi voltado em amor. Mas o único livro da Bíblia que está escrito essa palavra, que foi escrito especificamente para que você saiba que você tem a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus. Essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e vós que credes no nome do Filho de Deus. Você já sabe disso, irmão? Você já sabe disso? Ou você não tem lido a Bíblia, ou você tem lido e não tem entendido. Isto foi escrito, é o único livro que foi escrito para que você saiba que a vida eterna é sua e foi conquistada lá na cruz do Calvário. Talvez você não saiba. O grego não diz para que vocês saibam no futuro, para que vocês venham saber um dia, mas isso foi escrito para que você saiba aqui, agora, já e aqui e agora. Você sabe disso? Se vocês não sabiam, aprendam e guardem isto para a sua alegria, para o seu gozo, para o seu deleite, para você ser um homem e uma mulher feliz. E eu pergunto, você sabe ou não sabe? Se você não sabia, agora você sabe. Último. Aliás, eu vou já parando por aqui, porque isso vai longe, né? Nós temos a Santa Ceia. O verso 18 diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Isto aqui é uma coisa preciosa para você, para mim, para nós. Aquele que é nascido de Deus
não vive pecando. Peca, mas não vive pecando. Por favor, meu irmão, acorda, desperta. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Peca, mas não vive pecando. E quando peca, se arrepende, chora, pede perdão. Se é pastor, faz jejum, não vai à igreja para pregar, para mentir, para falar em verdades. Essa verdade, cada um de nós precisamos aprender. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Peca. Talvez todos nós já pecamos hoje. Mas lá na cruz o nosso pecado já foi pago. Ele morreu em nosso lugar. Todos os pecados, irmãos, que você cometeu no passado, no presente e na sua vida futura, tudo está perdoado em Cristo Jesus, lá na cruz. Essa foi a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não leem a Bíblia. Pai, perdoa-lhes porque eu assumi o pecado de todos eles e morri por eles. Pai, perdoa-lhes. Ah, meu irmão, por favor, minha irmã, por favor, meu irmão, acredite nisto. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, é o Deus que não pode mentir, prometeu. Queria que o irmão, a irmã, lesse comigo o último versículo. Aliás, o 20, o 21 diz aquela palavra: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas o último: também sabemos que o Filho Jesus Cristo já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vocês perceberam que neste texto, só num texto, encontram-se 3 vezes a palavra. Qual a palavra? Ele é fiel e verdadeiro. Há uma tradução que diz fiel. Só numa palavra diz: Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Isto é o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só num texto. Só num texto fala 3 vezes que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é santo e que eu e você não somos. Mas somos alcançados pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua graça. E podemos sair daqui hoje alegres, felizes, pulando de alegria. Porque os nossos pecados, através da morte de Cristo, já foram perdoados. Há muita coisa linda para acontecer ainda. Muito mais lindo do que já aconteceu, repetindo. Mas aguarde. Queria convidá-la, encerrando. Senão eu vou fechar a Bíblia, viu?
Queria convidá-lo para fazer uma viagem comigo agora. Vamos sair daqui dessa igreja. Vamos lá, na cidade onde João foi sepultado. Vamos viajar um pouco. Entremos naquele cemitério. Não tenham medo. Eu sei que as mulheres especialmente têm muito medo de cemitério, mas não tenham medo. Vamos viajar um pouco. Entrem. Vejam lá num túmulo está escrito em letras garrafais: aqui jaz o apóstolo João. E mais embaixo está escrito: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Que viagem gostosa. É lá naquela cidade onde está vendo esses horrores, essas brigas, essas mortes. Talvez na igreja tenha mais. Mas viaje para lá e tenha o privilégio de contemplar o túmulo de João. Eu fico perguntando sempre isto: o que será que a minha esposa vai escrever no meu túmulo? Os discípulos de João, as ovelhas de João, escreveram: aqui jaz João, o apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E eu sempre me pergunto: o que será que a minha esposa, que está aqui hoje, vai escrever no meu túmulo? Vou pedir perdão à igreja, vou fazer uma pergunta para ela. E daí, Lenita? E eu pergunto a cada esposo que está aqui: o que você vai escrever no túmulo da sua esposa? E você, esposo, o que você vai escrever no túmulo do seu marido? Vamos pensar bem nisto. Nesse capítulo nesse livro de 5 capítulos, tem 38 vezes esta palavra: nós sabemos, nós conhecemos. Nós sabemos, nós conhecemos. Nós sabemos, nós conhecemos. Nós sabemos, nós conhecemos. A igreja de Deus, João está falando, não é nenhuma bocó de mola. A igreja de Deus não é nenhuma boba. O povo de Deus precisa saber. O povo de Deus sabe. O mais simples homem, o mais indouto das pessoas humanas, que conhece Jesus, que conhece esse santo livro, sabe disto. e 38 vezes em 5 capítulos. Nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos, nós conhecemos. E será que nós sabemos de fato? E será que nós conhecemos de fato? Jesus sabe. Amém? Volte para casa feliz. Voltemos para casa feliz. Eu convido os presbíteros para tomar assento comigo. Deus abençoe.